paz do Senhor. Quero começar parabenizando os pais, por esse dia. Que Deus ele possa te fortalecer, nos ajudar nessa missão que Ele nos deu aqui na Terra. Uma missão de espelhar uma característica tão forte do nosso Deus, que é ser Pai. E hoje nós vamos falar sobre esse Pai. Esse Pai que não importa quantas vezes nós erramos, quando nós voltamos para Ele, Ele está com os braços abertos para nos receber e para nos restaurar. Eu estava ali ouvindo os louvores, eu falei assim, meu Deus, eu não falei com ninguém dessa palavra, não conversei, a gente não conversou, gente. Se vocês ouvirem a palavra hoje, não foi combinada. Ela não foi combinada. A Camila falou um momento profético de um versículo que eu coloquei na palavra. E a gente não conversou. Então Deus ele realmente quer falar sobre isso hoje. Sem dúvida. Sem dúvida. Então fique atento para ouvir a voz de Deus. Então vamos abrir lá e ler juntos em Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Que diz assim: E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo esse texto aqui e eu fiquei pensando um pouco sobre ser filho. E ser filho é uma coisa bem interessante,
Porque a gente não se prepara para ser filho. A gente não escolhe nem onde a gente vai nascer. A gente, às vezes, para ser pai, né, ser mãe, ser avó, qualquer outra coisa, você tem uma aula da vida. Né? E você consegue se planejar. Quando eu ser pai, eu vou ser assim, assim, assado. Agora, e para ser filho? Para ser filho, você nasceu e você vai ter que aprender a ser filho. Sem ninguém te ensinar. Né? E o filho, como que ele é formado? Por tudo aquilo que os pais vão passando para ele. O pai vai ensinando, o pai vai mostrando o caminho, fazendo tudo para que ele vá pelo caminho melhor. Mas em algum momento da vida dele, ele vai escolher o caminho. Você vai mostrar, você vai ensinar o caminho. Mas a escolha de permanecer no caminho vai ser sempre do filho. E o pai pode insistir, pode fazer o que for para o filho voltar para o caminho. Mas a escolha vai ser sempre dele. E não é diferente com o nosso Deus. Nosso Deus, ele também nos mostra o caminho. Ele nos ensina o caminho. Ele está o tempo inteiro. Às vezes ele vai até te buscar no caminho para você andar no caminho, mas ele insiste, às vezes, com a gente. Mas a escolha, ela vai ser sempre nossa. Sempre nossa. De permanecer nesse caminho. Então, sendo que, quando a gente pensa nesse cuidado de Deus conosco, que foi até uma coisa que a gente estava conversando na célula quarta-feira, né, que Deus, ele ensina o caminho, Deus, ele mostra o caminho, a gente está aqui nessa caminhada cristã aprendendo, e Deus, ele quer sim que você tenha algum tipo de autonomia na sua vida. Deus, ele não quer que você seja sempre aquele bebezinho, que ele tem que ficar o tempo inteiro, você já sabe, ficar repetindo, tira a mão daí, não faz mais isso. Não é assim com o bebezinho? Então Deus, ele quer que você tenha uma certa autonomia na sua vida, que você tenha independência também, sabe, de tomar decisões em Deus, de saber o caminho que Deus, ele tem para você. Mas você tem que ser independente e ainda assim, na sua independência, você ser dependente de Deus. Saber que ele é o seu pai. Saber que você tem um pai que ele cuida de você e que ele não te abandona. E lá em João 1,12 vai falar que contudo os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E às vezes a gente lê assim, na teoria, parece ser muito fácil. Né? Eu aceitei Jesus, fui para Jesus e pronto, virei um filho, agora eu sou um filho perfeito de Deus. Mas não é assim na prática. A gente aprende a ser filho de Deus. Se você parar para pensar. A gente aprende todos os dias a ser um bom filho de Deus. Não só ser filho por ser. Sabe, por um título. E hoje eu queria falar muito sobre isso. Sobre essa questão. Da gente entender que a gente vai crescer. A gente vai crescer, a gente vai caminhar com Cristo, a gente vai crescer no reino dele, mas a gente ainda assim, a gente vai precisar todos os dias aprender a ser um filho que quer crescer perto desse pai. Que quer caminhar com ele. Que quer ser dependente dele. Que não quer largar dele. Que quer fazer tudo para andar na vontade dele. Então eu peguei essa história aqui do filho pródigo, porque aqui tem alguns pontos que nos ensinam a ser esse bom filho. E a primeira coisa que eu queria falar está aqui no versículo 12. Logo no início que a gente começou a ler, quando o filho mais novo ele fala para o pai, eu quero a parte da herança. Esse aqui era o filho mais novo. Não era nem a hora dele ter parte de herança nenhuma. Mas ele queria crescer logo, ele queria logo ter a herança dele, passar por cima de qualquer coisa, de uma coisa que não era nem o momento dele receber. Porque pela regra, eles só iam ter esse direito depois que os pais dele morressem.
E mesmo assim, ele era o filho mais novo. Então, teria o filho mais velho para depois que ele conseguisse pegar a herança. E mesmo assim, ele quebrou a regra. Ele queria crescer a todo custo. Ele queria crescer passando por cima de qualquer coisa. E aqui eu fiquei meditando que quantas vezes na nossa vida a gente ainda tem muito para crescer. Tem muito para aprender. E às vezes a gente quer passar por cima de qualquer coisa para crescer. Para ser algo que a gente não é. Sabe? O problema dele aqui não era ele crescer. O problema era ele querer viver algo antes de estar preparado para aquilo. Sabe? Muitas vezes a gente vai querer responsabilidades. A gente vai querer fazer coisas que nós ainda não estamos preparados, que a gente precisa sentar para aprender. Sentar e aprender e ver o que realmente nós estamos preparados ainda para fazer e aproveitar o momento para fazer aquilo que realmente a gente é capaz de fazer. Sabe, não achar que eu sou suficiente maduro para fazer isso. Sabe, o entendimento de cada fase que a gente tem na vida. De olhar para a fase que você está vivendo. Sabe, aproveitar aquilo que você está vivendo. Aprender com ela. Isso é importante a gente entender. E não existe, gente, vergonha em reconhecer isso. Você não vai ser menor de dizer assim, poxa, eu não sei fazer isso. Eu não me sinto capaz para isso ainda. Eu não me sinto maduro para isso. Pelo contrário, existe muito mais maturidade quando a gente entende que a gente não é capaz para fazer algo que a gente precisa aprender. Sabe? Então a gente começa a ver muita gente, por alguns momentos, até murmurando, reclamando muito da vida. Sabe? Por que isso está ruim para mim, está pesado demais, não está conseguindo dar conta de algo, porque não está pronto o suficiente para viver aquilo. Então, gente, a gente precisa ter essa humildade de entender quando a gente não está pronto para algo, sabe? E ter disposição para aprender. Lá em Hebreus 5, 13 e 14, olha o que o escritor fala aqui, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se a gente parar para pensar, o crescimento ele tem etapas. E a primeira dessas é aprender. Depois que você aprende, você faz o que você aprendeu? Eu começo a praticar. E como você começa a praticar, você vai em algum momento errar. E aí você vai ser o quê? Corrigido, vai ser alinhado àquilo. E isso vai te amadurecer a cada dia, para que você consiga estar preparado para viver aquilo que antes você não estava. Então, a gente tem que seguir cada uma dessas etapas. Então, a gente precisa viver o que esse momento nos permite viver e extrair o máximo que a gente puder dele, sabe, para aprender. E eu pensando aqui sobre crescer, uma coisa que a gente também nunca pode esquecer quando a gente está crescendo é que um dia a gente foi pequeno. Sabe? Não sei se você já viu algum adulto reclamando de uma criança assim, eu odeio criança, não tenho paciência para criança, mas ele esquece que um dia ele também foi uma. E que talvez ele foi pior do que aquela criança que ele está falando. E mesmo assim ele está falando mal da criança. E isso na nossa caminhada também é assim. Nesse grupo aqui, a gente vai encontrar pessoas que estão aprendendo aquilo que você já aprendeu. Ou estão aprendendo a mesma coisa que você está aprendendo. E a gente tem que aprender, no meio dessa caminhada, a saber que a gente tem que ter paciência uns com os outros, ensinar uns aos outros e entender que aquilo que eu já aprendi, eu também posso ser um canal para ensinar o outro. Mas não pegar e falar assim, esse aí, não tem jeito para ele não. Esse aí eu já perdi a paciência com ele total. Entenda que ele também está aprendendo. Então talvez você esteja
vivendo uma fase que parece pequena para você. E você queira, por ansiedade, eu quero assumir mais coisas, eu quero fazer mais coisas. Mas não despreze aquilo que Deus está te formando agora na sua vida. Sabe? Porque às vezes a ansiedade de querer fazer muito, de querer crescer, faz com que a gente não valorize aquilo que Deus está nos ensinando hoje. Muita correria. Então existe um tempo, existe um processo. E no reino de Deus, crescer não significa ocupar lugares maiores, mas sim fazer a vontade de Deus. E pelo contrário, no reino de Deus, aquele que cresce ainda é o menor. Você entende isso? E no reino de Deus, quanto mais nós crescemos, mais nós entendemos que nós precisamos dele. Mais dependentes nós ficamos. Então, cresça, amadureça, aprenda, assuma a responsabilidade, mas nunca permita que o seu crescimento te faça esquecer que você ainda precisa do seu pai. Que você precisa dele. E depois a gente vê aqui que esse filho, ele reuniu tudo que tinha e foi embora. E lá ele desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Acredito que você saiba que o filho pródigo, o que significa um filho pródigo? É um filho esbanjador. Então a gente vê aqui que ele, depois de ele ter recebido a herança dele, ele ainda pensou que ele era autossuficiente, que não precisava mais do pai dele. Sabe, como eu falei, Deus, ele quer sim que você tenha autonomia e que você seja independente em algumas coisas. E tem coisas que Deus ele vai te ensinando e vai te deixando fazer também, porque você já sabe o caminho. Mas nunca perca a tua total dependência de Deus. E sabe, quando a gente fala que é importante essa questão da autonomia, porque Deus ele tem coisas que você já sabe o que você tem que fazer. Está aqui na palavra, Deus já te orientou de todos os lados e você sabe o que tem que fazer. Então, não adianta você ficar sentado no banco esperando o momento que Deus ele vai fazer por você. Sabe, eu estou aqui, eu espero que Deus um dia, ele me fortaleça na presença dele, mas você não ora, você não jejua, você não faz nada. Como é que isso vai acontecer? Que eu quero ser mais usado por Deus e eu quero... Mas se eu não fizer nada... Sabe, dependência não é isso, gente. Não é eu achar que Deus ele tem que fazer tudo por mim. Existe a nossa autonomia, como eu falei. Sabe? Mas a gente tem que aprender a depositar realmente a nossa dependência nele. Quando diz lá em Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, Deus, ele espera que para tudo aquilo que nós formos fazer, para tudo, gente, nós venhamos convidar ele. E como que a gente convida? Entendendo que sem ele nós não somos capazes, o mínimo que for. Mesmo naquilo que você já sabe o que tem que fazer. Mas eu já sei. Amém. Glória a Deus que você sabe. Eu sei como é que é. Amém. Já estou acostumado, eu faço isso todo dia. Isso aqui eu faço com o pé nas costas. Não deixe de chamar Deus. Não deixe de falar, Senhor, não vai dar certo. Senhor, eu te convido, Senhor, a estar comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita para isso. Sabe, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor isso não vai funcionar. Por mais simples que seja. A palavra vai dizer para nós que sem Ele nada nós podemos fazer. Então conte com Deus. Seja dependente dEle. Depois lá no versículo 17 a gente viu que esse filho, ele reconheceu o erro dele. E a palavra diz exatamente assim, que ele caindo em si, ele falou assim, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui
morrendo de fome. E o Caio em si aqui, gente, foi a hora que ele reconheceu o tamanho da besteira que ele fez de sair da casa do pai dele. Poxa, agora, olha o que eu fiz, olha, eu saí de uma casa onde eu tinha tudo para viver essa vida terrível, comendo comida de porco. Foi a hora que ele reconheceu o que ele fez. E sabe, gente, uma das coisas mais difíceis para nós é o reconhecimento. Um reconhecimento seguido de uma autocrítica. De você olhar para você e falar assim, nossa, eu fiz uma besteira. Por que que eu fiz isso? Sabe, porque às vezes é muito mais fácil a gente falar assim, eu fiz isso, também, né? Olha o que fizeram comigo, olha que não sei o que, e você começa a culpar Deus e o mundo. É muito mais fácil, né? Você tirar a responsabilidade da autocrítica de você. Então, assim, tudo que está acontecendo comigo é culpa de alguém. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu vizinho. Mas a gente olhar para a gente e falar assim, não, cara, isso está acontecendo, fui eu que causei. É culpa minha. Sabe, é o cair em si mesmo, olhar para você e falar assim, poxa, isso aqui fui eu poderia ter feito diferente. Mas eu fiz dessa maneira. E crescer, gente. Uma das partes mais importantes de crescer é você contar a história sem você pular a parte que você errou. Sabe, porque é importante a gente reconhecer a parte que a gente errou. Principalmente para nós que estamos aqui caminhando com Cristo. Porque se eu não reconheço na minha vida que tem algo errado, como que eu vou ser transformado? A gente estava aqui cantando, a minha vida foi transformada. Foi, mas se você não reconhecer, o que você tem que transformar, meu filho? Se você não olhar para si e você entender que, poxa, isso aqui está errado, eu preciso mudar. O que eu posso mudar? Se a gente não reconhecer isso, a gente não vai ser transformado. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. Olhar para a nossa vida. Ver onde eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Quais as consequências disso que eu fiz. Qual o melhor caminho também para resolver isso. Sabe, faça uma autoanálise aí, você e Deus. Sabe, puxe essa responsabilidade para você. Reconheça aquilo que você pode ter feito. E aí Deus ele vai começar a agir a partir do momento que você reconhecer. Então o reconhecimento é o primeiro passo. Depois lá no versículo 18, ele reconheceu, quando ele caiu em si, ele logo falou, então me porei no caminho e voltarei para a casa do meu pai. Vou falar para ele que eu pequei contra o céu e contra ti. Mas ele se achava que ele não era digno de ser chamado filho dele. Falou assim, trata-me como um dos seus empregados. E aí ele se levantou e foi embora. Então assim, eu falei que o reconhecimento é o primeiro passo. E aqui a gente vê uma atitude desse filho, no seu arrependimento verdadeiro, que foram as palavras dele seguidos da ação. Ele falou que ele voltaria, confessaria o pecado para o pai, mas e também ele voltou para casa. Ele logo meteu o pé para casa. Então, gente, essa atitude dele nos faz pensar muito sobre como tem sido o nosso arrependimento diante de Deus. Sabe? Porque o perdão, o arrependimento, ele é seguido de uma mudança de rota. Ele não é feito de um discurso bonito. Não adianta que falar, eu me arrependi e eu não vou fazer mais isso, mas e a minha mudança? E a minha mudança no outro dia? Sabe, que eu falar assim, eu errei, eu faço tudo errado, e amanhã, meu Deus me perdoe, e amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. Não é arrependimento. Isso é só palavra. E jogada ao vento, porque ela não serviu para nada. Então, ele é seguido de uma mudança. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão vira uma rotina. Um discurso bonito, sai até lágrima, gente.
Sai até lágrima. Sabe? Chora diante de Deus, mas no outro dia, a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento, ele vem a partir do reconhecimento, pedido de perdão e uma ação. Então não adianta palavras bonitas, discursos bonitos, lágrimas de molhar o chão, se eu não tomar uma atitude de mudança na minha vida. Então Deus, ele tem nos chamado não só a confessar, mas assim como esse filho, voltar. Botar o pé na estrada. Botar o pé na estrada é o quê? É a atitude. De se voltar, de ter atitude. Uma atitude que siga o nosso discurso de arrependimento. Não deixar só lá o nosso discurso bonito e não fazer nada com ele. E é muito lindo nesse texto aqui, é quando a gente vê esse pai recebendo esse filho. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Que a gente vê aqui que é um pai que ele está pronto a transpor todas as fragilidades e dificuldades daquele filho, né? E lá no versículo 20, quando o filho ainda nem chegou em casa, isso aqui é bem interessante de ler, porque ele fala assim, ó, estando ainda longe, o seu pai o viu. O pai que correu para encontrar o filho, mesmo depois de tudo que o filho fez. O pai correu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Sabe, quando ele avistou ele de longe, ele correu ao encontro daquele filho, ele não perguntou nada. Por que você foi? Por que você estava fazendo? Não. Ele simplesmente agarrou ele, beijou ele e ficou feliz com o retorno dele. Sabe, gente? E eu fiquei pensando aqui que não importa, sabe? A gente faz tanta coisa, a gente acha que vai dar conta de tanta coisa, mas a gente vai sempre precisar que o nosso Deus ele vá até nós em algum momento. Sabe? A gente vai precisar que ele chegue até nós. Então você pode em algum momento fazer tudo, achar que você consegue fazer tudo errado, e você achar que ele não está te vendo. Mas ele vai ao teu encontro. Ele vai ao nosso encontro. E ele nos restaura. Ele nos encontra do jeito que a gente está. E muda a nossa vida. Sabe, a gente precisa entender que a nossa fragilidade, ela é muito grande. O nosso Deus, ele vê isso. A palavra vai dizer que Deus nos conhece, ele sabe que nós somos pó. Nós somos como a relva que o vento leva, a gente não é nada, de tão fraco que a gente é. E enquanto nos momentos a gente toma a frente das coisas da nossa vida, a gente nem pergunta para Deus o que ele pensa sobre isso. Eu quero fazer e pronto, acabou. E a gente não é nada, nós somos capazes. Mas ele sabe. Por mais que às vezes a gente se sinta, ele sabe que nós somos pequenos. Ele sabe da nossa pequenez. Sabe? Então, às vezes a gente cresce. A gente começa a aprender a fazer muitas coisas e a gente começa a achar que a gente consegue se virar sozinho. Sabe? É uma característica nossa de ser humano. Sendo que a gente nunca pode crescer, gente, a ponto da gente achar que a gente não precisa do nosso pai. Quando isso acontecer, ele já não está mais no negócio. Quando você achar que você é capaz, quando você achar que você pode, quando você achar que isso aí eu faço, eu tiro de letra, que você não precisa de ninguém, ele não está mais no negócio. Ele não está mais com você. Então, nunca se esqueça que nessa caminhada você vai precisar dele. Mesmo que você cresça, mesmo que você já tenha aprendido muitas coisas, mesmo que você se acha capaz, você ainda continuará sendo pequeno o suficiente para depender dele.
Não deixe de olhar para a sua fragilidade e ver o quão pequeno você é. E lá no versículo 22, a gente vê aqui que o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O filho, ele saiu de casa para viver sozinho. Ele achou que ele conseguiria viver sozinho. E quando ele voltou para o pai, olha a recepção que ele teve do pai dele. Ele foi vestido, calçado pelos servos do pai, de uma maneira especial. Porque tinha coisa que ele só tinha na casa do pai dele. Ele tentou construir uma vida sozinho, mas quando ele voltou para casa, ele descobriu que somente o pai dele poderia fazer algumas coisas por ele. Tem coisa lá fora que ninguém pode fazer por você. Só o teu pai pode fazer. Sabe, o pai colocou um anel no dedo dele. Ele achou que ele ia ser recebido como um empregado. O pai dele, não, aqui você é filho. Toma aqui seu anel. O pai foi lá e calçou calçou ele os pés e falou assim: ó, vamos calçar esses pés porque ainda tem uma grande caminhada ainda pela frente tua comigo ainda. E isso, gente, nos ensina que Deus, ele vai sim nos dar responsabilidade, vai nos permitir percorrer alguns caminhos, mas existem coisas que só Ele pode fazer por nós. Tem coisas que você só vai ter na presença de Deus, caminhando com Ele. E talvez em algum momento passou pela tua cabeça que você conquistou alguma coisa por si só. Ah, eu consegui, isso aqui foi fruto do meu trabalho. Isso aqui foi eu que ralei. Isso aqui é porque eu sei. Mas existem coisas que só o Pai pode fazer por você. Que no meio de uma guerra lá que você estiver passando uma luta terrível, a paz que excede todo entendimento, só esse Pai pode te dar. Mas ninguém. Sabe, no momento que você estiver passando por uma escassez terrível na tua vida e você com um sorriso no rosto, isso é coisa que só teu pai pode fazer por você. Te carregar no colo, te dar a paz que excede todo entendimento, amor, misericórdia, paciência, chances atrás de chance e salvação. Ninguém pode nos dar a não ser Ele. Tem coisas que só o nosso Pai pode nos dar. Sabe, o mundo vem com esses atrativos baratos e temporários, tentando tirar os nossos olhos do nosso Pai, diminuir aquilo que Ele tem para nós, com coisas temporárias para depois fazer a gente sofrer. Mas as coisas que Ele tem para nós, o nosso Pai tem para nós, isso a gente só tem na presença dEle, em lugar mais nenhum. Você pode buscar satisfação em qualquer lugar, mas a satisfação que você vai ter na presença dEle, nenhum lugar pode te dar, ao não ser na presença dEle. Tem coisas que só Ele pode. Nunca se esqueça que a fonte de tudo na nossa vida é Ele. E depois a gente vê aqui que esse pai, além de receber ele muito bem, fez uma festa para comemorar. Dele ter se arrependido, dele ter voltado para casa. Então aqui o pai, gente, como eu falei, ele não perguntou nada. Ele não falou assim: ah, viu? Você saiu, agora olha aí, ó. O que você está colhendo? Não, ele fez uma festa. Ele comemorou o retorno do filho dele. Isso é uma coisa que às vezes atrapalha a gente. Sabe, a gente acha que Deus, ele olha para a gente igual um ser humano. Ah, eu aprontei. Ela não vai querer nem olhar mais na minha cara, aquela pessoa. Eu falei mal dela, e ela descobriu, já era. Mas nosso Deus, ele não é assim. Esse filho errou, e quando ele voltou, talvez ele pensasse como a gente pensa: eu não sou digno desse perdão. Olha tudo que eu fiz. Eu saí da casa dele, eu gastei minha herança toda. Mas o que ele tinha feito? Ele tinha reconhecido. Ele tinha se arrependido do que ele fez. E ele só queria estar perto do pai dele. E o pai dele sabia disso. De tudo isso. Então,
ele poderia, esse filho, de repente, ter pensado assim, quando ele saiu de lá: eu vou reconstruir minha vida longe do meu pai. Depois de tudo que eu fiz com ele. Eu saí de casa, gastei o dinheiro dele todo. E ficar carregando aquela vergonha na vida dele para sempre. Mas não. Ele voltou para a casa do pai dele, porque ele sabia que o pai dele não estava esperando ele para humilhar ele, mas sim para restaurar a vida dele. Ele sabia que ele ia encontrar aquilo ali. E isso, gente, não significa que os nossos erros não tenham consequências. Vão ter. Mas eles também, gente, não definem o final da nossa história. Então a gente vai errar muitas vezes. Nós, em algum momento, vamos ter, sim, decisões ruins na nossa vida. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que a gente sempre vai ter um lugar para voltar. Eu errei. Se eu me arrepender, quantas vezes foram precisas, eu sim terei o meu pai para voltar. Eu tenho um pai. Então não fuja dele. Não tenta dar uma curva lá, não, eu vou viver a minha vida melhor, ele nem saber o que está acontecendo. Não, volta para ele. Volta para ele, que ele tem restauração para a nossa vida. Ele nos levanta. E depois a gente vê que essa festa, ela causou indignação no outro filho, que já estava lá na casa do pai. Então a palavra diz aqui que o filho mais velho, ele se encheu de ira e não quis nem entrar na casa. E aí ele começou a falar com o pai dele: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa desse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Então ele ficou com raiva. Sabe, ele ficou com raiva do irmão, daquela festa. Ele falou: por que tanta festa para esse irmão que fez tanta coisa errada? Desperdiçou a herança, saiu de casa. Mas sabe uma coisa que eu observei aqui, gente? Foi que o filho que saiu de casa, ele conhecia muito mais o pai do que o filho que estava dentro de casa. Porque o filho que saiu de casa, ele errou, ele fez tudo de errado, mas ele entendeu que se ele voltasse, o pai dele ia receber. Mas o filho que estava dentro de casa achava que o que ele tinha do pai dele era uma moeda de troca. E a gente vê isso aqui nas palavras dele, ó. Olha como é que ele fala: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Então ele estava tratando a relação do pai dele como uma relação de recompensa. Eu trabalho e você faz o bem por mim. E você me ama. Sabe? Então, muitas pessoas, elas não vão compreender esse amor. Que amor é esse? Né? Que amor é esse? Essa graça que não é pelo que a gente faz, nem pelo que a gente é, mas simplesmente porque Ele nos ama e ponto. Sabe, não é a moeda de troca. Deus não nos ama porque nós conseguimos merecer alguma coisa. Sabe, porque eu sei fazer algo de bom, porque eu tenho alguma coisa, porque eu sou especial, porque eu falo bem, porque eu canto bem, ou que eu... Não. É simplesmente porque nós somos filhos. Não é moeda de troca mais. E é isso que diz lá em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Você não é mais escravo, você não tem que trabalhar mais para receber desse amor. Para novamente temerem, mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos filhos agora. E filho, assim como a Camila falou aqui, não importa o que você fez, você continua, ele fez, você continua amando ele. Você ama, ele vai te fazer coisas erradas com você, vai te dar uma resposta atravessada, mas você vai continuar amando. Gente, isso não significa, a gente fala assim, como se a obediência ela não importasse, pelo contrário. É pelo contrário. Aí que nós temos que obedecer mesmo a Deus, porque nós somos filhos dele. E nós temos um pai
Nós temos que obedecer a Ele. Mas não tentar comprar o amor dele. Não entender, não achar que aquilo que a gente faz é que vai comprar esse amor. Então Deus, Ele quer sim filhos que cresçam. Você tem que crescer. Sabe? Não ache que Deus, Ele te chamou para ficar a vida inteira na mesma. Você precisa crescer na presença dele. Mas você tem que crescer, ter autonomia, mas ainda assim continuar dependente dele. Ser como uma criança mesmo. Uma criança que continua dependendo de Deus todos os dias. Sabe, o filho mais velho, ele estava na casa do pai. Ele estava dentro da casa do pai. Mas ainda assim, ele estava longe do pai. Ele não estava crescendo perto do pai dele. Sabe, a gente tem que ter cuidado com esse engano. Porque às vezes a gente tem essa sensação que a gente está na casa do pai, a gente está perto dele. Ah, mas eu estou lá, todo domingo eu estou lá, tá lá. Só tá. E Deus, Ele quer que a gente esteja perto dele. Então está no momento da gente começar a se aproximar de Deus. Aproximar de Deus. Entender que a gente precisa assim amadurecer todos os dias da nossa vida. Crescer, mas não perder a dependência dele. Continuar dependente. Sabe, a gente ser livre na presença dele e não esquecer da onde que a gente veio. Sabe, entender que a gente passou por processo na nossa vida, que a gente tem crescido todos os dias, que um dia nós fomos também pequenos. Sabe, crescer também exige de nós humildade para entender que a gente um dia foi pequeno. E a gente ter paciência com o outro. A gente se colocar no lugar do outro. Sabe por que ele está agindo assim? Talvez seja uma coisa que ele também ainda está precisando crescer na vida dele. E que ele ainda não cresceu. E por isso que ele está passando por aquilo. Ele precisa viver cada uma daquelas etapas. E não importa. Talvez você pense assim, errei. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai que ele te entende a tua fragilidade. Ele sabe o quão pequeno você é. Ele sabe que você errou uma vez, que você talvez vai errar de novo. E de novo. E de novo. Mas o que ele quer que você entenda é que você tem para onde voltar. Saiba, sem restrição, que você tem um lugar para voltar. Sabe, coloque isso na sua cabeça. E sabe, gente, Deus, Ele também quer filhos que entendam, que tenham prazer em estar na presença dEle. Simplesmente pelo que Ele é. Sabe, não é o que Ele vai fazer, não é o que Ele vai me dar. Se Ele deu, amém. Se Ele não deu, também, amém. Se Ele fez, amém. Se Ele não fez, amém. Mas que desfrute da presença dEle, da casa dEle, de estar na casa dEle, que conheça Ele. Que queira estar perto dEle todos os dias. Que busque proximidade. Que não seja só um filho por status, mas que seja um filho que entenda que tem um pai e que aprendeu a ser filho. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? E hoje eu quero te convidar a essa dependência. Que a sua oração hoje, nessa manhã, seja sobre resgatar a sua dependência em Deus.
de ser totalmente dependente dele, de ser como uma criança mesmo. Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos declarar, Senhor, a nossa dependência em Ti, ó Deus. Senhor, quantas vezes, Pai, nós crescemos, achamos que podemos, ó Deus, fazer as coisas, Pai. Mas, Senhor, que a gente nunca esqueça, Senhor, o quão pequeno nós somos, de quanto nós dependemos, Senhor, do Senhor, meu Pai. Meu Deus, sem a Tua presença, sem a Sua voz, meu Deus, sem o Seu cuidado, sem o Seu abraço, nós não somos nada. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a diminuir, a ser como uma criança todos os dias, Pai. A Te convidar para a nossa vida, a buscar dependência, a buscar ser filho, Pai. Um filho, Pai, que vive ao Seu lado pelo que o Senhor é. Oh, meu Deus, Você é grande, Você é poderoso, Pai. Você é amoroso, cheio de misericórdia. Quero ser como criança. E hoje nós queremos, Pai, Te amar pelo que o Senhor é. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. Inocência. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diz pra Ele que você não pode viver sem esse amor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Sinta-se abraçado por esse Pai. Sinta-se abraçado nessa manhã. Com os Teus braços Ele vai ao teu de encontro amor. nessa manhã. Ele te encontra como você está Mas agora. às vezes sou levado Ele te encontra, Ele te abraça, pela Ele te beija, vontade de Ele te recebe, crescer. Ele te restaura nessa manhã, Ele te alcança. Torno-me independente. Seja dependente dele, E deixo confie nele, de simplesmente se aproxime dele, crer. se aproxime dele, aleluia, confie no amor dele. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sai daqui nessa manhã
recebendo esse abraço do Senhor, de um Deus que vai ao teu encontro, um Deus tão grande que vai ao teu encontro de alguém tão pequeno como você é, porque Ele te ama, porque Ele é um Pai que restaura, é um Pai que festeja a sua volta, é um Pai que tem um anel, que tem calçados. Aleluia. É um Pai que te restaura por completo. É um Pai que te levanta, que reescreve uma nova história. Mas isso só vai acontecer quando você entender que você não pode crescer longe dele. Então cresça perto dele. Esteja cada dia mais próximo dele. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.